Então, o que eu trouxe para hoje? A gente não fez nenhuma questão ontem sobre pronome e colocação, não é isso? Então, temos 20 questões sobre e trago só interpretação de texto da banca, tá certo? Acho que umas 20 questões também de interpretação de texto. Considero um nível fácil as interpretações de texto, né? Mas a gente vai ver também. Então, vamos lá. Questão 1. Kafka acusa seu progenitor de ter feito dele um homem seguro. O segmento sublinhado acima está corretamente reescrito do seguinte modo: ter feito dele, como é que eu posso substituir e ficar corretamente? Ter lhe tornado, lembra daquilo que a gente viu ontem? Sem a palavra atrativa, né? Ser um fator atrativo, e com um fator atrativo. Aqui a gente tem um fator atrativo de palavra de negação? Não tem. Então, como é que a gente vai poder colocar o pronome ato na frente, no meio ou depois? Quando a gente tem o que ali? O infinitivo. A gente tem ali uma locução uma locução verbal. Isso eu tenho aqui, ó. Um verbo no infinitivo, certo? E isso aqui está em quê? Está no gerúndio? Não. Está no quê? Particípio, não é? Porque a gente viu ontem na resolução de questões que um tipo de verbo desse, ele é o quê? Defectivo. Ou seja, né? A gente não consegue conjugá-lo em todas as pessoas. Tem muitos verbos que, quando a gente consegue, eles sofrem algumas variações no seu radical. É isso? Então, observando aqui, ter feito dele um homem inseguro. Aqui, letra A, B, C, D ou E? B. Tê-lo tornado? Sim. Por quê? Terminou em R. A regrinha de ontem, não foi? Vamos ver se é a letra B? Letra B. Muito bem, galera. Letra B. Então, quando termina em quê? Em R, S, Z, a gente usa ló, lá, lós, lá, não é isso? E quando termina em M, ou som nasal, na, nó. E os demais verbos? Ó. Perfeito. Quanto à colocação pronominal, assinala a alternativa incorreta. Sei que isso a incomoda demais. Dizem que te consideras um verdadeiro gênio. O governador quer disputar a reeleição, ser-lhe-ão, para isso, os velhos aliados de sempre. A atual Mata Atlântica, infelizmente, se resume a apenas 8% de sua formação original. Analisa as alternativas e vamos ver que é incorreta, lembrando, certo? E aí, a resposta incorreta é a letra D. Vamos ver. Ó, sei que isso a incomoda demais. Tá certo, perfeito aqui. Dizem que te consideras um verdadeiro gênio. O que? Palavra atrativa. Aqui acontece o quê? Uma próclise. Correto. O governo quer disputar a reeleição. Serão. Se serão, está no fu. Então, ocorre o quê? Uma mesóclise. Corretíssimo, entendeu? Para isso, os velhos aliados de sempre. A atual Mata Atlântica, infelizmente, qual é o erro aqui? Certíssimo. Aqui eu tenho uma pontuação, uma vírgula. Então, não pode ter uma próclise. Acontece o que aqui? Uma ênclise. Não pode ter aqui a próclise, porque o sinal de pontuação não permite, tá certo? Isso é princípio, não pode. Então, ficaria: a atual Mata Atlântica, infelizmente, resume-se a apenas 8% de sua formação original. Lembra disso, certo? Não pode ter a próclise por causa do sinal de pontuação. Vamos lá. Assinale a alternativa que indica as frases em que um pronome foi utilizado de acordo com as normas técnicas. Então, aqui, ó, eu tenho, certo? 4 assertivas, ok? 4 orações para a gente identificar aquela que está de acordo com as normas técnicas, ou seja, a norma culta da língua portuguesa. Então, após os debates, os candidatos conversaram entre eles. Está correto? Para mim, o teor dos debates foi esclarecedor. Entre mim e o candidato, existe uma divergência de opinião. Ninguém interessou-se pelo debate.
Entregaram-me o convite para a participação da discussão na noite de ontem. Algumas assertivas aqui têm fatores o quê? Atrativos, certo? Por exemplo, aqui, ninguém, está correto? Interessou-se pelo debate? Não, porque aqui eu tenho o quê? Um pronome atrativo. Então, ele pede que aconteça uma próclise. Ninguém se interessou pelo debate. Então, isso aqui está falso. Se 4 está falso, eu já elimino o quê? A letra E. Certo? Aqui, princípio, eu não inicio com um pronome. Está aqui uma ênclise. Está perfeito isso aqui. Entregaram-me o convite para a participação. Então, já elimino isso aqui. Letra A, não é isso? B, C e D. Vamos lá. Onde tem algum erro aí para a gente cancelar? O 2 está errado. Para mim, o teor dos debates foi esclarecedor. Letra C. 2, 3 e 5. Muito bem quem disse. Não é entre eles, é entre 2. Para mim, vírgula, o teor dos debates foi esclarecedor. Porque aqui eu não tenho o quê? Pronome. Aqui é o quê? Artigo, o teor, certo? Aqui está bem colocado, ó, para mim, vírgula, certo? Então, sempre após a palavra entre, vai ser mim, certo? Quando a gente está conversando entre eu e você, não, entre mim e ti, certo? Sempre após o entre, vai ser mim, ok? Sempre, não esqueça disso. Então, aqui está verdadeiro, o 3, verdadeiro, e o 5 verdadeiro. Letra C. Se tem uma vasta sabedoria, vírgula, quem eu não toleraria? Se não tem uma vasta sabedoria, as pessoas me evitarão. Mantendo-se como sujeito dos verbos em destaque, certo? Os pronomes vocês. O trecho, em acordo com a norma padrão, apresenta na seguinte versão. Então, eu tenho uma vasta sabedoria. Se tem uma vasta sabedoria, aqui, ó, tenho. Quem eu não toleraria? Tem outro verbo aqui. Se não tenho uma vasta sabedoria, as pessoas me evitarão. Então, mantendo-se como sujeito dos verbos em destaque, o pronome vocês, certo? O trecho, em acordo com a norma padrão, apresenta-se na seguinte versão. Então, se tenho aqui, quem seria o sujeito de tenho? Eu. Aí ele diz, se fosse você, trocando pelo pronome vocês, certo? Ó, mantendo-se como sujeito dos verbos em destaque o pronome vocês, o trecho em acordo com a norma padrão apresenta-se na seguinte versão. Então, no lugar de eu fosse vocês, qual seria a alternativa correta? Entenderam a questão? Só vai trocar o sujeito, eu ou vocês. Cuidado. Tem umas coisinhas aí que a gente tem que prestar atenção. Alguém já sabe a resposta? Quer arriscar? Letra C. Alguém disse B? B, vamos ver. Letra C. Por quê? Olha só. Se tem uma vasta sabedoria, quem vocês não tolerariam? Ó, percebe aqui, João disse letra B. Se tem uma vasta sabedoria, quem vocês não tolerariam? Percebe que tem a mesma coisa aqui? Não é isso? O erro vai estar por aqui, não é? Se não tem uma vasta sabedoria, as pessoas os evitarão e não lhes evitarão, tá certo? Outra coisa aqui que é importante a gente perceber que, como o sujeito aqui é eu, se eu tenho uma vasta sabedoria, quem eu não toleraria. E aqui, ó, se tem uma vasta sabedoria, quem vocês, certo? Não tolerariam. Então, percebe que o verbo está o quê? No plural. Logo, tem que ter o quê? Um acento. Tá certo? Então, se não tem uma sabedoria, as pessoas os evitarão e não lhes evitarão. A respeito dos sentidos e dos aspectos, tem um texto enorme que a SESC traz, mas não precisa. Diz assim, a correção gramatical do texto seria preservada caso substituísse nos tornamos por tornamo-nos. Só isso. Está correto? Sim ou não? Nos tornamos por tornamo-nos. Tá? Correto, minha gente. Por quê? Termina o quê? Tornam. Então, nos. Lembra da regrinha? Terminando em M? Tornamo-nos. Não é tornar.
certo? É tornam, então ficam tormam-nos. Considerando as regras de concordância nominal, olha só, agora é concordância, de regência e de colocação pronominal da norma padrão, assinala a alternativa em que o trecho destacado em elementos que facilitam a compreensão da história dos povos em cada período está corretamente substituído. E aí? A, B, C, D ou E? B? Você acha que é B, mas alguém pode... Acredito que é outra? C? Letra? Cuidado. Vamos prestar atenção. Por quê? Aqui eu tenho o quê? Compreensão. É palavra feminina. Lembra? Tem cuidado. Tá uma palavra feminina no singular, certo? Então, eu tenho outra situação aqui. Eu tenho uma palavra Quem é? Que é atrativo, certo? Então, ó, o que pede que aconteça uma próclise, certo? Então, elementos que facilitam a compreensão da história dos povos em cada período. Elementos que a facilitam, tá certo? Então, por que não é a letra A? Porque aqui está acontecendo uma ênclise, não pode, tá certo? Quando termina em M, não é li, é o quê? É na, nó, nas, certo? Por que não é os? Porque compreensão é feminino singular. Também tem que se ligar. E aqui, elementos que lhes facilitam, certo? O que é uma palavra atrativa, mas quando eu trabalho com facilitam, não é lhes. É na, nós, tá certo? Então, por isso que aqui está correto, que a facilitam. Considere a imagem abaixo e responda a questão 7. Me liga mais tarde. Agora eu estou enrolado no trânsito. Olhando aqui, eu falei para vocês ontem, a gente encontra um erro logo no início. É me liga? Não. Não posso iniciar a oração com pronome átomo. Liga-me mais tarde. Agora eu estou enrolado no trânsito. É tô? Estou, não é isso? Então vamos lá. A gente já compreendeu a imagem abaixo. Quanto ao discurso do personagem, diz o seguinte: são duas, três assertivas. É possível identificar o uso formal de próclise. Vamos voltar. Tem aqui o uso formal de próclise? Tem uma próclise, não tem? Está errado. É isso? Então, falso. Todo mundo vê isso ou não? Ó, existe uma próclise, me liga, mas está errado, certo? É possível o uso formal? Não, é informal, por isso que é falso. Há uma conjugação inadequada posterior ao pronome pessoal me. Há uma conjugação inadequada, tá? Será? Houve uma supressão de fonemas no verbo estar, presente no texto? Houve uma supressão? Sim, que lá está o quê? Tô, mas não é tô, é estou. Então, aqui está verdadeiro. Há uma conjunção inadequada posterior ao pronome me. Está errado aqui? A conjugação de liga? Não. O me está errado, agora liga está correto. Liga-me mais tarde, entendeu? Você liga, ele liga, certo? Então está correto. Há uma conjugação inadequada? Não, está adequada, certo? Lembrando, ele aqui não mais fala de mesóclise e de próclise, ele fala de verbo. O verbo está conjugado corretamente. Questão 8. A respeito dos pronomes oblíquos usados na norma oculta da língua portuguesa, pode afirmar que na sentença esse argumento funda-se na linha 10. A partícula se foi colocado em ênclise de forma. Ó, existe aqui uma ênclise? Sim. O pronome se está depois do verbo, é uma ênclise. A partícula se foi colocada em ênclise de forma. Letra A, B, C, D ou E. Qual é o fator obrigatório de próclise? Esse? E aí? O colega disse que é A. Vai em qual? D, dado. Mais alguém? Esse argumento funda-se. Letra C. Adequada, pois há um fator facultativo de próclise, o que permite a ênclise. Qual é o fator facultativo? Quem lembra? Lá dos princípios. Sujeito explícito. Entendeu? É facultativo. Quem é um sujeito explícito?
esse argumento. Então, se tem um sujeito explícito, é facultativo a próclise, certo? Então, está adequada, pois o fator facultativo de próclise, o que permite a ênclise. Poderia ser próclise ou ênclise, porque a gente tem um sujeito explícito e ele permite isso, certo? Regra. Nunca se pode reutilizar uma seringa. O pronome está em próclise. Letra A, pelo verbo estar modificado diretamente pelo advérbio, pela oração ser iniciada por pronome indefinido, pela oração ser subordinada iniciada por pronome, ou pela oração ser exclamativa iniciada por pronome. Nunca se pode reutilizar uma seringa. Vamos ver? Letra A, pelo verbo estar modificando diretamente pelo... Aliás, está modificado diretamente pelo advérbio. 10. Não é difícil identificar verdadeiros líderes dentro da organização. Basta olhar se existe respeito e transparência nas relações dos principais executivos com seus funcionários, clientes, fornecedores e com a comunidade. Mais do que entregar resultados e preparar a empresa para superar dificuldades, um executivo, ou seja, um líder, deve ser fonte de inspiração para as pessoas, que vão ajudá-lo nas tarefas difíceis e na missão de atravessar uma crise. Você é RH. O pronome pessoal oblíquo destacado no texto somente poderá ficar após o verbo no infinitivo, não poderá ocupar posição no meio da locução verbal, porque eu tenho aqui, ó, vão ajudar, não é isso? Lembra? Locução verbal, ó, lembra? Vou ajudar. Eu tenho uma locução verbal, certo? Concordam? Então, eu tenho aqui o verbo no infinitivo. Não tem um fator atrativo. Pode acontecer aqui? Pode acontecer aqui? Pode? Pode. E pode acontecer aqui. Só não pode acontecer quando o verbo está o quê aqui? No particípio. Não esquece, no particípio. Então, o pronome pessoal oblíquo destacado no texto somente poderá ficar após o verbo do infinitivo, não poderá ocupar posição no meio da locução verbal, não poderá ocupar, nesse contexto, outras posições além da ênclise. Poderia estar antes do verbo auxiliar, uma vez que existe uma justificativa para a próclise. Não deveria estar depois do verbo no infinitivo, já que existe uma justificativa para a próclise. Letra D. Muito bem. Poderia estar antes do verbo auxiliar, lembra? Porque ali, ó, vou ajudar, vou ajudar. Eu tenho o verbo auxiliar e tenho o verbo principal. Lembra? Quem é que vai se movimentar, se flexionar? Sempre o auxiliar. Certo? Na regra diz o seguinte, eu posso ter aqui, ó, o pronome átono, posso colocar aqui e aqui também. Por isso que ele diz, poderia estar antes do verbo auxiliar, poderia estar aqui, certo? Ficaria assim, ó, um executivo deve ser fonte de inspiração para as pessoas que o quê? O vão ajudá-lo, entendeu? Uma vez que existe um justificativo para a próclise, perfeito. Somente poderá ficar após o verbo no infinitivo? Não. Ele pode ficar depois, antes aqui e antes da locução verbal. Não poderá ocupar posição no meio da locução verbal. Mentira, pode sim. Aqui, ó, a regrinha diz. Não poderá ocupar, nesse contexto, outras posições além da ênclise. Pode, qualquer um aqui. Não deveria estar depois do verbo no infinitivo, já que existe uma justificativa para a próclise. Nada a ver. Início, meio ou fim. 11. Lembrou-me, vestia a farda de alferes. Vestia, vírgula, assim me aprontei de todo. E, como estava defronte do espelho, levantei os olhos e não lhes digo nada. O vidro, então, reproduziu-me a figura integral. Nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso. Machado de Assis. Dos trechos destacados, em qual deles o pronome empregado viola as regras de colocação pronominal? Eu tenho lembrou-me, vestia, reproduziu-me, me aprontei. Não lhes digo onde é que tem isso aqui, que... Dos trechos destacados, em qual deles o pronome empregado viola as regras de colocação pronominal? Letra A, vamos ver? Letra D. Primeiro, lembrou-me vestir, tá correto? Tá, porque eu tenho aqui uma ênclise, eu não posso iniciar com mi, joia? Vestia, vestir termina no infinitivo, tá certo? Aqui agora,
Não lhes digo nada. Ó, palavra atrativa, tá certo? Então, tá correto. Lembrou-me vestir, tá correto, que a gente viu. Assim me aprontei de todo. Assim, palavra atrativa. E vestia, tá certo. Então, reproduzindo. Então, é palavra atrativa. Ele exige que seja uma próprise, tá certo? Considere os trechos do texto. Médicos sempre ocuparam uma posição de prestígio na sociedade. Já o lado humanístico, que perdeu espaço para os exames e as máquinas. Esses doutores teriam uma função diferente, atuando na interface. De acordo com a norma padrão de emprego e colocação de pronomes, as expressões destacadas podem ser substituídas por letra A. Vamos lá. Médico sempre, o sempre é atrativo. A ocuparam, certo? Já o lado humanístico, que, o quê? O perdeu. Tá vendo? Esses doutores teriam uma função diferente. Doutores é o pronome o quê? Aliás, sujeito explícito. Tá vendo? Sempre palavra atrativa, o quê? Outra palavra atrativa, e esses doutores é um sujeito explícito. Por isso que é facultativo a próclise. Tá certo? Ocuparam-na? Não, porque o sempre exige a ênclise. Então já está errada. Aqui, perdeu? Não, próclise. Teriam-na? Poderia ser teriam-na? Sim ou não? Sim, porque quando tem um sujeito explícito é facultativo. Próclise ou ênclise? Poderia ser. E o verbo aqui, termina em an. Então poderia ser teriam-na. Então daqui só estava certo isso aqui. Ok? Ocuparam. Não se preocupe não, vou ler para vocês. Todo não, né? Vamos ver o que ele quer. Assinale a alternativa em que o pronome átono, me, é objeto direto do verbo que o rege. Não precisa nem para o texto. Como é que eu sei? Perguntando ao verbo, não é? Pelo verbo eu sei quando eu vou ter um objeto direto ou um objeto indireto. Acha que é B? A gente pode ir lá. Letra B, né? Convidou quem, né? Convidou quem? Todos estamos deitados na sarjeta, só que alguns estão olhando para as estrelas. Esta citação foi tirada de O Leque, uma obra de teatro de Oscar Wilde, que estreou em Londres em 82. Ela nos faz lembrar que, independentemente de nossa situação, o que importa é a perspectiva que mantemos. Ela nos faz lembrar. O pronome pessoal do caso reto remete ao termo. Quem é o pronome aqui do pessoal do caso reto? Aqui. Quem é? Ela. Muito bem. Ela nos faz lembrar. Esse pronome remete a que termo? A lady, citação, obra, situação, perspectiva. Fácil. Letra A. Cuidado. B. B. Tá claro, minha gente. Essa citação foi tirada de O Leque, uma obra de teatro. Ela quem? Esta citação. Entendeu? A citação faz lembrar que, independentemente da nossa situação, o que importa é a perspectiva que mantemos. Não é a lei, não é a obra, nem a situação, não. É a citação. 16. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras e falsas sobre o uso dos pronomes. Eu vou ouvir vocês e a gente vai ver onde estão os erros. Os pronomes do caso reto têm também a função de objeto nas frases em que se situam. Assim, está a correta frase. Vou pôr ele a par do assunto. Está correto? Tá? Vou colocar como verdadeiro, certo? Os pronomes eu e tu não podem vir regido de preposição. Assim, está correta a frase. Nada houve entre mim e ti. Lembra que eu falei isso? Vocês acham que é verdadeiro? As frases, empreste o livro para eu ler e chegou uma ordem para tu viajares, estão corretas quanto ao emprego dos pronomes pessoais. Empreste o livro para eu ler, tá correto? Tá. Chegou uma ordem para tu viajares. Quero falar consigo ainda hoje. O uso do pronome está de acordo com a norma culta. Falso seria como? Contigo. As frases deixar um recado conosco e deixar o recado com nós mesmos equivalem-se e ambas estão corretas. João acha que está certo. Vocês também? Acho que está certo, verdadeiro. Então, alunos, vamos ver a resposta.
Letra B. F, VV, F, V. É isso? Vamos ver. Os pronomes do caso reto têm também a função de objeto nas frases em que se situam. Tem sujeito, não é de objeto. Eu, tu, ele, nós. Cuidado. Caso reto, caso oblíquo. Caso oblíquo, sim. Pode ser sujeito, pode ser objeto, pode ser complemento, pode ser adjunto. Mas reto, só sujeito. Por isso que é falso. E onde foi aqui? Aqui, ó. Empreste o livro para eu ler. Não é para mim ler, é para eu ler. Tá certo. Chega uma ordem para tu viajares. Corretinho. Certo? E que as liberdades e os direitos especificados na declaração devem ser garantidos a todos. A substituição da expressão em destaque pelo pronome pessoal está correta de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em e que as liberdades e os direitos especificados na declaração devem lhes ser garantidos. Vocês acham que está correto a letra D? E por quê? Vamos tentar descobrir. Terminado em certo? No trecho, quando o universo der um desafio, lembre-se de que ele também dará força e energia que necessita para superá-lo. A alternativa que preenche corretamente as lacunas é: letra A, ficaria assim: quando o universo te der um desafio, lembre-se de que ele também lhe dará a força e a energia que tu necessita para superá-lo. Seria a letra A? Letra B? Letra C. Quando o universo lhe der um desafio, tá certo? Lembre-se de que também lhe dará a força e energia que você necessita, tá certo? Qual é a regrinha do lhe? R, S e Z. A gente não pode ter uma única oração, minha gente. A segunda pessoa e a terceira pessoa. Aqui eu tenho a segunda pessoa, tu, ti contigo, e aqui, ó, lá na terceira pessoa. Em uma única oração, eu não posso ter essa misturada. Se a oração temos terceira pessoa, todos os pronomes também têm que ficar em terceira pessoa. Não esqueçam disso. Assinale a alternativa que apresenta o uso do pronome oblíquo, inadequado. Esta ideia me foi surgindo. Sujeito explícito, então pode ter o quê? Uma próclise. Não se aceitarão faturas vencidas. Atrativo, próclise. Vai acompanhar-me até o supermercado. É uma ênclise. Pode acontecer aqui? Pode. Porque eu tenho o que aqui, ó? Locução verbal. E esse verbo está o quê? No infinito, pode acontecer aqui, a ênclise, tá vendo? Virou-se, olhando-me demoradamente nos olhos. Eu não posso começar com o se virou, então, ênclise. Eu não posso ter próxima vírgula o pronome, então, ênclise. Perfeito. Em, lembra que eu mostrei para vocês? Sempre vai ser em se tratando de computador, em se tratando daquilo. Então, essa expressão é assim, sempre, em se tratando, tá certo? Assinala a alternativa em que o pronome substitui corretamente os termos destacados. Os cidadãos escolhem seus dirigentes. Os cidadãos escolhem-os, tá certo? Seria como aqui. Os cidadãos nos... né? As decisões que fazem andar a nação, que lhe fazem andar. Sim? Vou deixar aqui, tá certo? A gente vê. Delegando a eles e a seus prepostos as decisões. Os delegando as decisões. Que as decisões políticas reflitam a vontade coletiva. Que as decisões políticas reflitam na... Tá falsa? Se o povo decidisse como distribuir o orçamento público, se o povo decidisse como lhe distribuir. E aí? Letra D. Que as decisões políticas reflitam a vontade coletiva. Que as decisões políticas reflitam na... Aqui, ó. O verbo está o quê? Está aqui, ó. M, então é na. Ok. Vamos tomar uma aguinha e a gente volta com as questões da banca. Vamos lá. A variação de grau concernente aos adjetivos torna-se materializada quando se deseja comparar ou intensificar as características a que lhes são atribuídas. Para tanto, este se subdivide em duas modalidades: o grau absoluto e o grau elementar, falso. E quais são os graus?
comparativo e superlativo. Sintético e analítico já estão dentro desse aí. Então, não é absoluto e elementar. Falso. Os artigos se perfazem de determinadas características que lhes são específicas. Dentre elas, o fato de serem passíveis de flexões. São passíveis de flexões os artigos? Sim ou não? Sim. Pode ser feminino, masculino, singular, plural. Tanto de número quanto de gênero, foi o que eu disse agora. Como visivelmente demarcados em o garoto, a garota e as crianças. Verdadeiro? Verdadeiro. Classificam-se como substantivos simples aqueles que, em termos estruturais, apresentam somente um radical. Sim? Sim, simples, um radical. Exemplos: guarda-roupa, girassol, tá certo? Não. Isso aqui é exemplo de quê? Composto. Aí ele diz, os compostos são aqueles que representam mais de um radical. Livro, ele trocou. Aqui é simples, isso aqui é composto. Falso. Alternativa B. Apenas uma alternativa está correta. Aqui houve trocas, certo? Qualidade total. Vamos ver. Olha só. Vocês vão perceber, lembra que eu disse a vocês, quando a gente estava estudando logo no início, em muitos casos não precisa ler o texto, certo? Mas a gente não vai ler o texto quando é inferência, quando tem questões de gramática, que ele faz um recorte de um trecho, de uma linha. Olha só. Aqui eu fiz questão de colocar em negrito e em caixa alta. Vê. De acordo com as informações do baseado no... Então, veja, tudo de acordo com o texto. Então, percebe que aqui, ó, baseado no texto, de acordo com o texto, à luz do texto, certo? Então, a gente precisa ler o texto, ok? Então, vocês vão perceber aqui que tem umas orações, uns trechos que eu coloquei em negrito, certo? Porque são as partes que eu acredito que seja mais importante, certo? Bem, há quem prefere primeiro ler o texto. Há quem prefere ler primeiro as questões. Eu prefiro ler logo as questões, certo? Porque na questão eu já vou saber onde encontrar a resposta. Então, gente, ó, é diferente quando diz de acordo com o texto e quando diz infere-se. Vê, quando diz de acordo com o texto, baseado no texto, eles vão repetir, certo? A informação que está no texto, eles repetem. Quando eles repetem tal qual, alternativa correta. Quando eles fazem uma mudança, colocam algum fator ali que mude, sentido oposto, é falso. Quando as meninas dizem assim, Tarcísio, é compreensão? É, porque você só precisa do que está no texto. Interpretação vai além, certo? Quando a gente lê um texto e pede interpretação, inferências, você precisa ter um conhecimento mais amplo, tá certo? Mas aqui, ó, vocês vão ver questões muito fáceis, tá certo? De acordo com as informações do texto, a qualidade total se desenvolve ao redor de necessidades mercadológicas atuais, com a qualidade de vida no trabalho e a globalização. Então, ele vai me falar como avalia essa qualidade total. Ele diz que se desenvolve ao redor de necessidades mercadológicas atuais, como o quê? A qualidade de vida no trabalho e a globalização, certo? Vê isso aí. Baseado no texto, pode-se afirmar que as bases fundamentais das modernas teorias de gestão utilizam elementos da administração e das ciências biológicas. Ó, elementos da administração e das ciências biológicas, para fazer os profissionais de gestão compreenderem a dinâmica financeira das organizações. Então, todas as duas assertivas, eu preciso ler o texto, infelizmente. Que essas informações estão explicitamente no texto, certo? Então, vamos pesquisar aqui no texto. Aqui, ó, qualidade total. A gente já encontrou algo aqui. Mais conhecida, ele dá um termo em inglês. Esse termo foi utilizado pela primeira vez por essa pessoa em tal data, certo? Então, como é que ele descreve? Um sistema eficaz para a integração dos esforços dos diversos grupos em organização, no desenvolvimento da qualidade, na manutenção e na melhoria da qualidade, certo? Tem lá no texto? Sim. Globalização e o quê? Verdadeiro? Verdadeiro. Então, vamos ver onde a gente encontra teorias de gestão. Aqui, toda a teoria administrativa desenvolve... Outra informação importante. Até hoje, por Ford e Fayol, que já estudou aqui administração, conhece, são complementos importantes para a atualização de... Não é aqui que a gente quer, certo? Aqui, ó.
a partir de cada teoria, criar uma forma administrativa que seja moderna, utilizando elementos da administração, mesmo em que alguns momentos do passado pudessem ser desprezados. Veja, aqui fala algo de biologia, biológico? Não, só de administração. Cara, se é de acordo com o texto, baseado no texto, não fala nada de ciências biológicas. Logo, isso aqui é o quê? Falso. Alternativa B. A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Certo? Esse texto é para as questões 3, 4 e 5. É bom quando vem isso, um texto só, né? Por essa leitura rápida que a gente fez, você vai conseguir responder várias questões. Ó, de acordo com o texto aponta, o texto traz, tudo é o texto. O texto aponta que, para essa pessoa, esse controle de qualidade é um sistema eficaz para a integração dos esforços de diversos grupos em uma organização, no desenvolvimento, na manutenção e na melhoria da qualidade. Tem lá isso? Tem ou não? Tem. O texto traz ao leitor a ideia de que, a partir da Revolução Agrícola, a partir da Revolução o quê? Quem lembra? Tem lá. Aqui, ó, fala aqui, em algum lugar da industrial. Tá onde? Aqui, ó. Tá vendo? Então, fala alguma coisa de agrícola? Não. Isso aqui tá o quê? Falso. Qual a alternativa? É a letra B. Vamos lá. Olha, outra expressão que ele traz, à luz do texto. Isso aqui é a mesma coisa, são sinônimos. Toda teoria administrativa desenvolvida até hoje por Fayol e por Ford são complementos importantes para a atualização de formas de gerenciar compatíveis com os anseios modernos. Sim ou não? Sim. Tá lá. De acordo com o texto, a qualidade é o elemento central num controle da qualidade total, mais conhecido como TQM, TQC. Verdadeiro? As duas são verdadeiras. Tá lá. Questões de 6 a 9. Vamos ver. Ética e política. Vamos ver as assertivas, porque a gente já faz uma leitura rápida. Na perspectiva de Aristóteles, segundo as informações do texto, não é no que você compreende, a vida ética e a vida política são artes de viver segundo a razão. Isso ele diz que tem lá no texto, certo? Para Aristóteles, o homem, enquanto animal político, é um ser essencialmente destinado à vida em comum na polis. Lembra o que é polis? Cidades, né? E somente aí se realiza como um ser racional. Ó, é um ser essencialmente destinado à vida em comum na polis e somente aí se realiza como um ser racional, conforme se pode perceber nas informações do texto. Vamos ver. Na obra República de Platão, existe a ideia de que o homem justo em nada diferirá da cidade justa e será semelhante a ela, de acordo com o texto. Então, vamos ver. Aqui eu quero procurar algo sobre Aristóteles, não é isso? E sobre quem? Platão, aqui na República de Platão, certo? Vamos lá. Já mostra aqui eu tenho Aristóteles, tenho ali Platão também. Aqui, ó, no terceiro parágrafo, também fala em Aristóteles. A República de Platão está aqui, ó, nesse aqui, certo? Então, vamos ver. Uma marca característica da ética na antiguidade é sua indissociabilidade com a política. O que quer dizer? Algo indissociável, que não se separa. Muito bem. Desde Platão e seu discípulo Aristóteles, que a ideia de constituição da polis é perpassada pelo princípio de que a cidade deve ser dirigida por governantes sábios, justos e virtuosos. Onde é que tem isso? Não vejo. É de Aristóteles, por exemplo, a afirmação de que o homem é um animal político. Zoom político. Trata-se de um homem essencialmente destinado à vida em comum na polis e somente aí se realiza como um ser racional. Tem uma alternativa lá que fala sobre isso. Qual é? Para Aristóteles, o homem, enquanto animal político, é um ser essencialmente destinado à vida comum na polis e somente aí se realiza como ser verdadeiro. Tá certo? Verdadeiro. Já encontramos aqui. Vamos ver aqui, ó, se a gente encontrar a terceira assertiva. Essa dupla perspectiva aparece já no início da obra República de Platão, a partir do livro 2, quando este afirma que o homem justo em nada diferirá da cidade justa e será semelhante a ela. Até lá já? Na obra República de Platão, existe a ideia de que o homem justo em nada diferirá da cidade justa e será semelhante verdadeiro. Tudo é verdadeiro. Mas vamos encontrar onde está a resposta? Onde é que tem a resposta dessa aqui? Alguém vê? A primeira?
Aqui. Sendo a vida ética e a vida política artes de viver segundo a razão. Então, veja, gente, é informação explícita, ou seja, tudo está no texto. O que pode acontecer é o seguinte, trazer palavras e você não conhecer o sinônimo na hora da compreensão. Letra D. Tudo verdadeiro. Questão 7. O texto traz ao leitor a ideia de que na antiguidade, olha aqui o que eu disse a vocês, apareceu, ó, a ética e a política representam elementos absolutamente antagônicos e excludentes na sociedade. Falso? Falso. Após a leitura do texto, o leitor pode perceber que o princípio de que a cidade deve ser dirigida por governantes sábios, justos e virtuosos é universal e está presente em todas as comunidades. O texto diz isso, não é universal. Deve ser, mas não é universal. Falso. De acordo com o texto, a ideia de justiça para Platão é representada pela harmonia entre as partes de uma sociedade aristocrática, feudal e antagônica. Não, falso. É sim representada pela harmonia, mas não nesses tipos de sociedade, certo? Nem fala sobre. Então, letra A. Muito fácil, não foi? Uma leitura rápida do texto a gente já conhece. O texto procura deixar claro que, na perspectiva de Aristóteles, as noções de ética e política se complementam reciprocamente na teoria da justiça. Muito claro aqui. Aristóteles afirmou que o homem é um animal político. Ele disse, afirma lá no texto. E por isso é alheio às condições sociais que interferem na vida pessoal. É alheio? O texto procura deixar claro que, na polis grega, tanto o estudo da ética quanto da constituição da polis toleram as expectativas dos cidadãos sobre o desenvolvimento da democracia. Tolhe, distorce, não, falso. Tá vendo? Eu disse a vocês, eles colocam algumas palavras para confundir a compreensão. Letra B. Questão 9. Agora sim, a gente ainda não viu Élcio e Délcio. Del. Para Del, aparecem aí fundidas a norma moral e jurídica, a política e a ética, inclusive a psicologia, ou seja, a vida interior do indivíduo e as relações sociais. Aparecem fundidas. Élcio Corrêa afirma que na polis grega o cidadão só é reconhecido como tal a partir de sua inserção na comunidade política e a razão prática que norteia a ação do cidadão grego até... Aí ele diz que ethos, entendido este como um conjunto de tradições, costumes e valores próprios da vida na polis. Conjunto de tradições, costumes e valores. Joia? Vamos lá. Para Del, a correlação entre a norma moral e a jurídica na polis constitui o estopim para a realização das revoluções sociais burguesas e industriais do século VI, de acordo com o texto. Não fala nada disso aqui. O texto afirma para Élcio, na polis grega, o cidadão só é reconhecido como tal a partir de sua inserção na comunidade política. Uma das informações presentes no texto é de que refere-se a um conjunto de tradições, então letra, duas afirmativas estão corretas. Para uma enormidade de profissionais, fazer home office é praticamente sinônimo de passar horas e horas em caos, termo que popularizou as videoconferências. Não é à toa que o Zoom, aplicativo de reuniões e conversas online, usando voz e vídeo, explodiu durante a pandemia de Covid-19. Em tempos de trabalho remoto, usar a videoconferência se tornou essencial e, algumas vezes, até passa dos limites. Os contatos estão cada vez mais virtualizados e estão cobrando um preço alto do nosso cérebro. Um novo tipo de esgotamento mental, já batizado de Zoom fatigue, termo que pegou emprestado o nome do app Zoom para ilustrar bem como fica o nosso cérebro convivendo com tanta videoconferência. Ficar encarando rostos nas telas por longos e longos períodos é exaustivo. E isso tem uma explicação psicológica. As pessoas, enquanto conversam virtualmente, estão completamente desprovidas de algo importantíssimo no dia a dia, dentro dos padrões de normalidade, a linguagem corporal. As pistas que nosso corpo dá, ainda que não sejam nada verbais, fazem parte de uma fluidez natural da comunicação entre os seres humanos. E sem elas, a conversa fica mais engessada e exige mais energia dos participantes. Segundo alguns psicólogos, o corpo demanda descanso, relaxamento para se manter saudável.
A exaustão reverbera no corpo de forma nociva e é possível percebê-la na expressão corporal, na respiração, no olhar disperso. A exaustão altera o apetite e até mesmo causa insônia. Nas videoconferências, além da conversa engessada, tem a questão da falta de socialização pessoal, da troca de um abraço, de uma brincadeira que é comum acontecer durante as conversas pessoais ou reuniões. Isso, de uma certa forma, alivia o peso das responsabilidades e é muito necessário para nós, seres humanos. A nossa postura, a maneira como gesticulamos, o tom das nossas vozes e até mesmo nossas manias enquanto trocamos ideia ou nos reunimos fisicamente com alguém, seja essa pessoa um executivo, um colega de trabalho ou um cliente, faz toda a diferença na comunicação. E tudo isso acontece de maneira muito natural, de forma que nosso cérebro não se desgasta. No mundo virtual, como ficamos mais atentos a tudo que estamos falando e fazendo diante da câmera, gastamos uma boa quantidade de energia para monitorar isso. E é exatamente esse gasto que nos deixa tão cansados no fim do dia. Vamos lá. Uma das informações presentes no texto é que o Zoom é um aplicativo de reuniões de conversas online que utiliza voz e vídeo e que faz muito sucesso durante a pandemia. O texto utiliza repetidamente os artigos indefinidos para remeter à ideia central defendida pela autora, ou seja, a de que, sem a linguagem corporal nas reuniões digitais, a conversa fica mais descontraída e exige menos energia dos participantes, levando à fadiga mental? Falso. O texto procura levar o leitor a entender que a exaustão das videoconferências online tem uma explicação psicológica. As pessoas, enquanto conversam virtualmente, estão completamente desprovidas da linguagem corporal. Verdadeiro? Letra? Verdadeiro. O texto leva o leitor a inferir, a inferência, que no mundo virtual, como ficamos mais atentos a tudo que estamos falando e fazendo diante da câmera, gastamos uma boa quantidade de energia para monitorar isso. Está lá no final, último parágrafo. E é exatamente esse gasto que nos deixa tão cansados no fim do dia, após realizar reuniões online de acordo com as informações do texto. Sim? Correto. Após a análise do texto, é possível inferir que a socialização pessoal, o contato direto, as linguagens interpessoal e corporal agravam o peso das responsabilidades nos seres humanos, exigindo grande esforço mental para serem interpretadas. Ele diz isso ao contrário, né? As informações presentes no texto permitem inferir que a exaustão reverbera no corpo de forma nociva, sendo possível percebê-la na expressão corporal, na respiração, no olhar disperso. A exaustão altera o apetite e até mesmo causa insônia, conforme pode ser visto no texto. Verdadeiro? Então, qual é a alternativa correta? C. As pistas que nosso corpo dá, a comunicação corporal, por serem totalmente verbais, fazem parte de uma fluidez natural da comunicação entre os seres humanos e assim causam fadiga mental nas conferências digitais, de acordo com as informações presentes no texto. Sim? Essa ideia fica evidente no quarto parágrafo do texto, quando a autora utiliza substantivos derivados como gesticulamos e engessada para designar o estado de latência desenvolvido falso. A autora do texto conclui a sua reflexão sobre a importância da internet e dos meios de comunicação, afirmando que, segundo alguns psicólogos, o corpo dispensa descanso. As informações presentes no texto permitem ao leitor inferir que ficar encarando rostos nas telas por longos e longos períodos é estimulante e reconfortante. É horrível. Nenhuma afirmativa está correta. O texto apresenta informações que levam o leitor a entender que, para uma enormidade de profissionais, fazer home office é praticamente sinônimo de passar horas e horas em caos, termo que popularizou as videoconferências. As informações presentes no texto permitem concluir que, em tempos de trabalho remoto, usar a videoconferência se tornou dispensável. É dispensável? Não. Indispensável. E as pessoas aprenderam a facilmente dosar a quantidade. Aprenderam? Não. Essa ideia é destacada pelo falso. Não nem vi o restante. A nossa postura, a maneira como gesticulamos, o tom das nossas vozes e até mesmo nossas manias enquanto trocamos ideia ou nos reunimos fisicamente com alguém fazem toda a diferença na comunicação, afirma a autora do texto. Ela afirma isso? Sim ou não? Sim. Letra
C.